Aleluia. Por favor, você pode se sentar agora. Mateus capítulo 7. Agora ouvi dizer que as estrelas da dança estão prontas para dançar. Certo, então o que você tem? Estrelas dançantes e estrelas cantoras ou apenas dançantes? Dança. Bem, então, antes que as estrelas dançantes apareçam no céu, quero que você veja algo muito, verdadeiramente, realmente importante sobre o que Jesus disse. Amém. Sobre o que Jesus realmente disse, e quero que vejamos isso. Não julgueis os outros. Versículo 1, para que não sejais julgados. Amém só. Porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a exata medida com que medirdes, também vos medirão. E também te pergunto com toda a sinceridade, por que olhas com tanta atenção para o pequeno cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a enorme e visível trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, com sinceridade e profunda preocupação, deixa-me tirar o incômodo do teu olho, quando há uma grande e óbvia trave no teu próprio olho que te impede de ver com clareza e discernimento a verdadeira realidade das coisas? Seu hipócrita, tire primeiro a enorme e proeminente trave do seu próprio olho, e então, e somente então, você verá com total clareza para poder tirar completamente a trave do olho do seu irmão. Amém, indeed. Agora, uma das coisas realmente muito sobre pastor e todos os pastores e líderes é isso mesmo, uma pequena e sutil presença do diabo. Uma pequena presença de quê, afinal de contas? É o próprio diabo. Como você pode ver, uma pequena e sutil presença do diabo, uma presença maligna. E a maneira de perceber uma pequena presença do diabo é através do que chamamos de hipocrisia. A hipocrisia é quando nós temos dois padrões distintos. Dois padrões. Amém. Duas coisas que se apresentam. E isso é uma forma de engano, uma tática usada para confundir ou manipular. Então, aqueles de nós que verdadeiramente servem ao Senhor, especialmente quando se trata de orar e de fazer a obra do Senhor, precisamos fazer completamente e exatamente o que Jesus nos diz para fazer. Olhe a trave no seu próprio olho. Agora, é realmente fácil para os pastores verem as falhas nos membros da igreja em particular. Você está comigo nesse sentido? O cisco no olho do seu irmão. Mas em nossos próprios olhos há uma trave. Isso significa que há um problema maior. E esse problema maior é a falta de oração e espiritualidade. Sim, é consideravelmente maior. E então, neste momento atual, temos muitos pastores dedicados pregando mensagens realmente muito poderosas e inspiradoras para as suas congregações. Mas no fundo do nosso coração, podemos ver que há uma diferença significativa entre o que estamos mostrando como ministros e o que realmente somos, pois existe um problema muito maior do que até mesmo o dos próprios membros da igreja. Portanto, no ministério, é realmente importante olhar para a trave em nossos próprios olhos, realmente, amém. Traves em nossos próprios olhos e nos transformarmos, eliminando nossos próprios problemas. Veja, mesmo que você não concorde que tem uma trave no seu olho, o que significa que você não aceita que tem um problema muito grande, aceite ao menos que seu problema precisa mudar, precisa ser eliminado. Pelo menos você deveria tirar aquilo que está no seu olho. Então vamos concordar que vamos eliminar e resolver nossos próprios problemas pastorais e os problemas da igreja de forma eficaz e completa. Sim, porque esse é o problema de um pastor. Veja, é como um piloto. Você entende o que estou dizendo?
Veja, algumas pessoas, todo trabalho tem algo que não é bom para aquele trabalho. Agora você entende. Se você é um soldado e está de serviço e bebe, veja. Pode ser que você beba porque quer se sentir aquecido. Beber te ajuda a se sentir aquecido. Você é meu consultor nesses assuntos. Pode ser que você esteja com muito frio, então toma um pouco de aguardente ou um bom uísque. Realmente, eu não sei. Com total e completa certeza, isso faz você se sentir aquecido. Aqui ninguém sabe de nada. As perguntas que estou te fazendo neste exato momento, você está presente e completamente atento para respondê-las com a maior clareza e precisão. Mas há alguns trabalhos específicos em que, se você beber, pode ser realmente perigoso. Por exemplo, como um piloto de avião comercial. Suponha que você embarque no avião e imagine que seu piloto, de repente, esteja completamente bêbado. Você ficaria satisfeito com uma situação assim? Outro problema que não é bom para um piloto é a depressão. Conheço pelo menos 2 acidentes aéreos trágicos e lamentáveis de avião em que atribuíram a causa principal e determinante ao fato de o piloto estar profundamente deprimido, de o piloto ter sérios e graves problemas psicológicos e mentais subjacentes. Ele não era feliz em sua vida e, no meio do voo, disse desesperadamente: eu já não quero mais viver. Se você não quer viver, então faça isso em particular, por favor, de verdade. Mas ele estava pilotando o avião e, infelizmente, eles desceram, não conseguiram abrir a porta e ele fez com que todo o avião caísse de forma trágica. Eu conheço alguém. Um dia, enquanto eu estava em um restaurante, um dos meus familiares discretamente me mostrou uma pessoa e me disse baixinho: "Você vê aquele homem que está sentado ali tranquilamente? Pois bem, vieram buscá-lo para levá-lo ao meio do vasto oceano. E nesse lugar tão especial, entregaram-lhe uma linda flor. Coloque-a aqui. Aqui foi onde o avião caiu." E a pergunta era se talvez o cara estivesse realmente deprimido e outro fez exatamente o mesmo. Então você vê que há algumas doenças, alguns trabalhos são de fato melhores. Você vê isso como algo pequeno, mas na verdade é algo muito grande. Um dia havia um médico que trabalhava diligentemente no hospital e ele estava tendo um dia bastante agitado, problemas de saúde mental em geral, inclusive. E um dia ele fez algo muito terrível. Quase morreu. Então decidiram transferi-lo para o departamento de patologia, que é o departamento dos mortos, onde todos os pacientes que chegam já estão completamente mortos. Assim, sua profunda depressão não poderia afetar o paciente que já estava completamente morto. Você entende o que estou dizendo? Sim, há alguns problemas que, quando você os tem, dependem do trabalho que você está fazendo. É muito sério. E há alguns problemas, esse mesmo problema que, quando você tem em outro trabalho, não importa tanto. O que estou tentando dizer é que no trabalho do ministério, quando você não ora, isso é algo muito, muito grande e significativo. Porque é como se metade do trabalho não estivesse sendo feita. E é muito sério. Você está comigo? Sim, é muito sério. Você não pode estar no ministério sem ser um homem de profunda oração e dedicação. É fundamental para o seu serviço. Então, essa é a trave em nossos olhos. Porque, veja, os pastores olham para os membros e dizem: "Ah, você, seu casamento não está bem. Você é um mentiroso, você é um ladrão."
Mas olhe para a trave em nossos próprios olhos. Metade do nosso trabalho nós não fazemos. Até mesmo a outra metade, o ministério da palavra, também não fazemos corretamente. Então, a partir de hoje, vocês estão me ouvindo? Devemos tirar a grande coisa que está em nossos olhos. E toda forma de falta de oração está saindo de nossas vidas. Esse é um grande problema quando se trata do ministério. Não posso enfatizar o suficiente quantas pessoas eu olho e digo: você está seco, você está seco. Não há graça, não há óleo, não há unção. O poder não está ali. Sim, você realmente passou nas provas. Sim, você foi devidamente nomeado pelos homens. Mas a verdadeira graça e o poder não estão ali para o ministério. E nós precisamos muito disso, da unção e da graça divina. Aleluia. Então vamos olhar para as vigas que estão em nossos próprios olhos. Todos aqui precisam ver isso. Não reze, é um assunto muito sério. Porque você pode ver que os pastores se tornam pessoas que têm sérias deficiências. Sabe, você deveria agradecer a Deus por eu estar salvo, porque eu quase não fui salvo. Sabe o que eu odiava? Eu deveria te contar o que eu odiava. O que eu mais odiava na vida era a igreja. Eu não gostava nada da igreja. Sim, porque olha, e o que eu não gostei na igreja? As igrejas não eram igrejas, mas a igreja era isso. Quando o padre falava, não havia realmente nada de interessante, nem havia qualquer vida. Ele estava simplesmente e totalmente morto. Eu não sabia que ele estava morto. Eu não sabia que isso se chamava estar morto, mas simplesmente não tinha vida. Os hinos não tinham sentido. A Bíblia não fazia sentido. Certa vez fui com meu tio a uma dessas igrejas, onde às vezes eu costumava ir à igreja. Sim, para este lugar. Eu sentei-me na primeira ou talvez na segunda fileira. E o meu tio sentou-se bem na minha frente, muito mesmo. Quando o pastor começou a pregar a palavra de Deus, meu tio se ajeitou em seu assento. Era um homem bastante corpulento e consideravelmente gordo. Ele se ajeitou lentamente na cadeira para dormir profundamente. Logo no início do sermão de domingo e bem na frente do muito respeitado sacerdote oficiante. E ele e outros todos, mas também o meu tio. Notei como ele se ajeitava para dormir. E dormiu o tempo todo. E eu estava sentado ali, depois quando o sacerdote estava fazendo os anúncios, ele estava anunciando e conversando com um dos membros da congregação sobre algumas cervejas. Disse: você me deve 24 caixas de cerveja. Ontem nós usamos 24 caixas grandes na nossa importante reunião na igreja. E você me deve 20 caixas de cerveja na igreja? Sim. Estou falando dos anúncios da igreja que são feitos pelos sacerdotes, claro. O que estou tentando dizer é que era algo sem sentido, sem vida. Por isso, na Inglaterra, na Europa, todas as igrejas estão vazias. Se você vê as pessoas, olha, elas observam e dizem: o que é isso? Não há poder, não há vida, não é real, não tem significado. E as pessoas abandonaram as igrejas e as transformaram em boates, apartamentos, escritórios e outras coisas. É isso. É uma vergonha muito terrível para um pastor não ter uma vida de oração. Você vai à igreja e diz: fechem os olhos, por favor. Se estamos orando em nossa mente, ore em sua mente. Quando a Bíblia diz aquele que fala em língua desconhecida, falamos em línguas, falamos em voz alta através deste canal. Fizemos com que igrejas inteiras fechassem. Porque você não tem homens de poder, homens de graça, homens com dons. Na igreja não usamos a idade, usamos os seus dons. É um dom. Não estou aqui porque seja o mais velho. É um dom de Deus, a graça de Deus, o óleo, a unção, a oração, a capacidade de orar, fazer a obra de Deus e servir aos outros. Esse é o pilar na vida de um pastor. Os olhos estão cheios desses pilares e você não consegue ver. Você está olhando para os ciscos, as coisas que você está vendo, as imoralidades, e os problemas são ciscos, são coisas pequenas, pequenas. A verdadeira trave
é que você vê que o homem de Deus está cheio de hipocrisia e morte espiritual. E é por isso que milhares e milhares de igrejas fecharam em todo o mundo. O que é pior do que isso, do que fechar denominações inteiras e colocá-las à venda em todo o mundo, feito por homens que não têm nenhuma graça, homens sem dons espirituais, homens sem óleo, eunucos no palácio, completamente desprovidos de poder em sua totalidade, verdadeiramente no sentido mais profundo. Então, irmãos e irmãs, eu lhes digo, nós como pastores, olhamos para alguns de vocês, você está divorciado, ou você cometeu tal pecado e tudo mais, mas a trave em nossos olhos é que há pessoas que se chamam pastores e não conseguem gerar nenhuma forma de espiritualidade. Eu odiava isso. Esse é o meu nome. Eu odiava a igreja, achava ela morta. Isso não era. Eu não sabia nada de ruim sobre ela. Odiar porque são hipócritas ou não, eu nem sabia de nada, mas era assim. O que havia ali estava morta. Era só sentar ali entediado. Não havia nada vivo. Eu percebi isso. Então, rapaz, eu me perguntava por que alguém iria a esse lugar e eu não ia. Quando eu tinha a escolha, eu não ia. E até hoje isso me afetou. Quando ouço hinos de que não gosto, não aproveito os hinos. A maioria dos hinos eu não aproveito. Minha esposa adora hinos. Minha esposa fica cantando, ela sabe todas as palavras de cor. Quando ela está brava, começa a cantar alguns desses hinos. Mas quando eu os ouço na igreja, é como se simplesmente são funerais mortos. É só disso que me lembram. Mas se você prestar atenção na letra, os hinos são lindos, hinos muito bonitos. Mas para mim, infelizmente, esse é o meu passado. Eu nunca fui traficante de drogas, nem fiz todas essas coisas antes, mas a falta de vida na igreja me afastou de Deus. Se não fosse por isso eu digo graças a Deus que sou salvo. Se eu não tivesse encontrado Cristo, se eu não tivesse encontrado Cristo, não teria sido bom. Não teria sido bom. E veja, na Europa, onde as pessoas analisam as coisas de uma certa e particular maneira, todos abandonaram a igreja. As igrejas estão completamente vazias, não há ninguém nas igrejas, eles não podem fingir o que quer que seja. Não há ninguém nas igrejas. As igrejas estão vazias, vazio. Eles estão vazios? Eles estão vazios. Eles estão à venda. Quer dizer, eles disseram que viram que havia 36 mil igrejas na França. Quer dizer, é simplesmente incrível. E é isso que estou dizendo, que o terrível pecado dos pastores é não orar. Eu lhe digo, é a trave em nossos olhos. É a trave em nossos olhos. Não deveríamos nem sequer conseguir ver nenhum outro problema na igreja, exceto que possamos enxergar o problema que temos, que estamos presidindo o colapso das igrejas e a falta de desenvolvimento e crescimento por causa da nossa trave. As traves em nossos olhos são tão enormes. Você está me ouvindo? Essa é a trave. Essa é a trave principal. É o que Jesus disse aos seus discípulos. Você não pôde vigiar comigo nem por uma hora. Você não poderia orar comigo por pelo menos uma hora inteira? Que? Quero dizer, era a palavra dele. O que ele realmente disse? Você não poderia assistir comigo por apenas uma hora? Considere a reunião de oração Flow como um dos seus maiores bens e bênçãos. Sente-se e reze pelo menos por um tempo. Versículo 6. Não deem o que é sagrado e santo aos cães. Não joguem suas valiosas e preciosas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com desdém e, voltando-se contra vocês, os despedacem. Você não pode dar o que é sagrado, o que significa algo verdadeiramente especial. A obra de Deus é realmente muito especial. É um trabalho verdadeiramente muito especial poder orar e estar no ministério. E Deus está nos dando este trabalho tão especial. Em Vanuatu, os vanuatuanos de Vanuatu, como eles chamam, os nivaneses,
são pessoas que vão se rebelar e também ir em missões para outras ilhas. Sim, para outras ilhas. Mas por que ele disse que não devemos dar o que é sagrado aos cães? Santo não significa que ele não comete fornicação. Sagrado significa especial. Não dê nada especial aos cães. Não podemos dar o ministério a pessoas que não o entendem. Que nós, os ministérios, nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra. Não estamos aqui para dar este ministério especial a pessoas que não o entendem. Olha que tapete lindo como esse. Você vê o tapete aqui? Olha, um lindo tapete em sua casa. Suponha que você traga seu adorável cachorro para casa e ele entre, olhe atentamente para o tapete e faça suas necessidades ali mesmo. Depois ele faz isso novamente no seu tapete novo e recém-adquirido. Ele não valoriza o tapete que você comprou. E todo o cômodo começa a cheirar mal. E agora há um cheiro na casa. É porque você deu algo especial para alguém que não entende o mais básico sobre a obra de Deus. Vamos lá, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? É isso que estamos fazendo. Estamos nomeando pastores que são verdadeiramente tão bons quanto pessoas que não entendem o valor, a santidade e a imensa grandeza desta obra sagrada. Por isso, quando Pedro e companhia começaram, foram tentados a vir e distribuir comida para as pessoas. Pedro, ouçam com atenção, talvez vocês não entendam completamente a obra para a qual fomos chamados. Nós nos dedicaremos integralmente ao ministério da palavra e à oração. Não podem nos fazer inspetores do refeitório para distribuir pão, comida e como inspetores do refeitório distribuindo comida. Alguém realmente tem que estar louco. Portanto, não deem o que é santo e sagrado, aquilo que é precioso e valioso aos cães. Não permitamos, sob nenhuma circunstância, que nosso ministério especial e tão valioso seja entregue a mais pastores cão que, infelizmente, não valorizam a imensa grandeza do ministério que lhes foi confiado. Um dia conheci um pastor que dizia ser de tempo integral. Então eu perguntei, o que você faz? Pela manhã ele leva as crianças. Esse é o seu ministério em tempo integral na Inglaterra. Ele estava na Inglaterra. Então ele disse que de manhã leva as crianças. Depois faz as compras para casa. Depois cozinha, a esposa foi trabalhar no banco e então ele vai buscar as crianças. Então, o ministério de tempo integral dele são as tarefas domésticas. Ir ao supermercado Sainsbury's, fazer as compras, levar as roupas das crianças para a lavanderia, levar para a costureira para consertar algumas peças rasgadas. Você entende? Fazendo recados. Isso é um ministério de tempo integral? Amém. Veja, você lançou suas pérolas diante de alguém que absolutamente não entende para que está ali. Isso é um erro. Eu disse que é um erro. E é por isso que Deus está procurando homens que respeitem o ministério, homens que respeitem a oportunidade de orar, a oportunidade de viajar, a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Posso ouvir um amém de alguém? Para que não as pisem e depois se voltem e as destruam. Eles vão arruinar absolutamente tudo o que construíram. Muitos padres nem se importam. Você os vê celebrando funerais e casamentos, eles não se importam. Eles ficam tipo, cara, chega. Uma vez eu fui a um funeral e foi bem triste, de verdade. 6 caixões, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apresse-se, eles disseram. Você nem sabe de quem eles estão falando. Esta pessoa. Terminem, homens, todos em casa. Ei, 6 caixões em um único dia. Nós nem sequer conseguimos de fato entender o que realmente havia acontecido. Não lanceis pérolas aos porcos. Nossos maravilhosos membros da igreja, nossos jovens, eles são nossas pérolas. Eles são nossas coisas preciosas, nossos membros valiosos, pessoas que amamos. Eles viajaram de muito longe só para vir falar com você. Essas são as nossas coisas mais preciosas.
Precisamos de pessoas que apreciem a obra de Deus e que estejam dispostas a fazer essa obra. Se você sabe que realmente não consegue fazer isso, então não traga suas coisas mundanas para cá, nem sua falta de apreço pelo importante trabalho do ministério. Amém. Esse é o versículo 7. Estou lendo as palavras de Jesus, nosso Senhor. Peça e lhe será dado, busque e você encontrará, bata e a porta será aberta para você. Porque todo aquele que pede, de fato recebe, e quem busca com diligência encontra, e ao que bate certamente será aberto. Ou qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, porventura lhe dará uma pedra dura e fria? Ou se ele lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente venenosa? Pois se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus próprios filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas verdadeiramente boas aos que sinceramente lhe pedirem. Deus sempre dá coisas muito boas. Todos digam coisas boas. Digam bons presentes. Tudo aquilo que ele te pede e espera que faças é que apenas peças. Peça e ele te dará. Veja bem, coisas muito boas. Dá, sublinha coisas muito boas e depois presentes muito bons mesmo. Sim, presentes muito bons e também excelentes. Veja, em Lucas 11:13, se você pedir o Espírito Santo, ele te dará. Mas aqui diz coisas boas e bons presentes. É a mesma coisa, mas ele mudou para coisas boas e bons presentes. Se você pedir, receberá coisas boas e bons presentes. Se você pedir peixe ao seu pai, ele te dará uma serpente. Quando ele disse, posso almoçar depois? Ele te dá um sanduíche de serpente. Quando colocam no pão, vem que a serpente mexe a cabeça assim. Eles dizem, ei, sanduíche de cobra? Hambúrguer de cobra? De jeito nenhum. Cobra e batatas fritas. Você pede peixe com batatas fritas e de repente recebe uma cobra com batatas fritas. Meu Deus, eu realmente comeria cobra e batatas fritas no almoço sem qualquer hesitação. Deus lhe dará muitas, muitas coisas boas pelas quais você orará e pedirá com fé e devoção. Coisas boas. Amém? Peçam e certamente receberão. Busquem e com certeza encontrarão. Batam e a porta se abrirá para vocês. E assim e vocês. Sem dúvida. Um dia olho para algumas pessoas. Deveriam ter me pedido, eu teria dado a elas. Em vez de me pedirem, me levaram aos tribunais. Tudo o que você precisava fazer era pedir. É disso que precisamos. É isso que queremos. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Eu teria dado tudo o que você quisesse. Sim, eu realmente acho que é isso que surpreende a Deus, que nós simplesmente não façamos perguntas. Peça o que você realmente quiser perguntar. Não tenha medo. Não tenha medo de perguntar. Orar é, essencialmente, pedir, buscar e bater a porta. Na verdade, todo mundo pede, busca e bate de alguma forma. Qual é a diferença? As batidas são mais violentas. Às vezes, quando as pessoas batem a porta, você fica irritado. Quantos aqui já ficaram irritados antes? Quando alguém bate a porta, a forma como essa pessoa toca a campainha ou bate na porta é como se fosse o próprio comandante do mundo. Pela maneira imponente com que batem. Eu não abro. Dá muita vontade de perguntar. Quem é você, afinal? Porque perguntar é muito mais agressivo. É muito mais educado. Amém. Deus vai responder absolutamente tudo o que você pedir com seu imenso amor e sua grande sabedoria. Então, quando tivermos reuniões de oração, vamos pedir coisas. Aprenda a pedir a Deus. Deus está vivo ou não está vivo? Morto ou não vivo? Real ou não real? Você decide. Ele está vivo? Ele mudou a minha vida. Uma das formas pelas quais eu sei que Deus está vivo é que ele mudou muito a minha vida. Quantos aqui foram transformados por Deus? Que mudança aconteceu na sua vida? Ele te transformou. Ele te salvou. Ele te transformou.
Quero dizer, essa é uma das maiores evidências de que existe um Deus neste mundo. Alguém como você pode mudar. Meu Deus, se alguém como você pode mudar, então Deus está vivo e Deus é real. E ele diz: peça o que quiser, eu te darei. Peça o que quiser, eu te darei. Busque com diligência e certamente você encontrará. Bata com fé e a porta se abrirá para você. Amém. Coisas boas. Eu disse coisas boas. Eu não te ouvi. Eu disse coisas boas. Coisas boas. Coisas boas. Coisas boas. Espere. Coisas boas. Espere. Coisas boas. Espere. Coisas boas. Espere. Coisas boas. Amém. Agora, as coisas boas, você sabe, tradicionalmente as pessoas pensam que algo bom é um bom carro, uma boa casa e um bom dinheiro. Mas isso é porque posso dar alguns exemplos claros aqui. Quais são alguns exemplos de coisas boas? E geralmente, quando fazemos esse tipo de oração, os exemplos que damos são carros, casas e dinheiro. Sim? Recentemente eu vi um homem muito rico. Ele tinha acabado de morrer em um trágico acidente e em seguida mostraram a sua imensa casa dele. Porque é isso. Uma coisa muito boa que sempre achamos é que se você é rico, você geralmente tem uma casa grande, muito espaçosa e extremamente confortável, uma residência realmente boa. E obviamente ele possuía uma casa verdadeiramente fantástica, sim. Mas quero que você saiba que há outras coisas boas além dessas três. Sim, além desses três. Dar esses três como exemplos de coisas boas que Deus pode dar, criou uma igreja materialista, sim, e uma igreja gananciosa por dinheiro. Porque cada vez que damos o exemplo, Deus pode nos dar coisas boas. Deus sabe e provê o que você precisa, como uma casa e um emprego. Deus sabe que você precisa de dinheiro. Sim, então receba dinheiro, receba uma casa, receba um carro. É assim que temos pregado durante anos. E isso realmente criou uma igreja materialista, excessivamente ávida por dinheiro, que só quer acumular bens materiais. Por isso a igreja é muito materialista e realmente fraca. Então há outras coisas boas, por exemplo, como a grande sabedoria. Sim, como a sabedoria. A sabedoria. A sabedoria verdadeira e realmente muito profunda. Há outras coisas boas, como o conhecimento. Sim, como o conhecimento. Há outras coisas boas, como a fortaleza. Há outras coisas boas, como a unção. Ouvi um pastor orar, ele disse: Senhor, aumenta a unção na minha vida, dá-me a unção para encher estádios. Se vocês gostariam que tivéssemos a campanha de Jesus, o curador, em Vanuatu, dá-me a unção para encher estádios. E pensei comigo mesmo: uau, essa é uma boa oração para se fazer. Dá-me a unção para encher estádios. Então peça o que quiser e vou te dizer uma coisa. Sabe, sou cristão há tantos anos, servindo ao Senhor e trabalhando na igreja. E te digo, quase tudo aquilo que eu pedi, toda coisa boa e desejada, eu de fato recebi. E as coisas que eu não pedi, elas estão tentando chegar até mim. E eu digo, por favor, no momento não tenho espaço suficiente para você? Ou será que tenho? Então, sabe, uma das coisas que notei é que quando Paulo orava, o apóstolo Paulo nunca orava por um carro, uma casa ou dinheiro. Não, coisas espirituais. Ele disse que Deus vos deu o espírito de sabedoria e de revelação. Seus temas eram muito espirituais. Até mesmo os temas de Jesus são espirituais. Eu disse: o Pai vos dará o Espírito Santo. É isso mesmo, os temas são. E quando ele ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. São coisas espirituais. Então vamos aprender a pedir coisas espirituais. Porque as coisas que vemos foram feitas do invisível. Nunca orei para que viesse dinheiro para Vanuatu desde que nasci.
Nunca em toda a minha existência. Prefiro orar para que as almas sejam salvas. E olhem para mim, eu tive dinheiro suficiente para vir a Vanuatu. Receba todas as coisas boas que Deus tem para você. Eu oro pelas almas, eu oro pelos pastores, eu oro por sabedoria, eu oro pelo Espírito Santo. Essas são coisas boas, coisas boas, coisas boas. Se você me perguntar que presente bom eu gostaria de dar ao meu filho, a sabedoria de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo, o espírito de conhecimento, entendimento, conselho. Essas são coisas boas. Veja, depois que você tem sabedoria e conselho, o dinheiro se torna algo pequeno. De que serve o dinheiro? Muito pouco. Muito pouco dinheiro. Dinheiro, dinheiro. O dinheiro não faz muita coisa. Não vai nos fazer viver mais tempo. Não vai fazer muita coisa. Sim. Então, a partir de hoje, se você tem sido ruim, aprenda a dar coisas boas. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas verdadeiramente boas se vocês pedirem com sincera fé, peça sempre coisas boas. Coisas boas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para o próximo versículo. Obrigado. Portanto, tudo aquilo que vocês desejam e querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles, da mesma maneira. Porque isso é, em essência, a lei e os profetas, o fundamento de todo ensinamento e moralidade. Amém. Agora, o que é que você realmente quer que as pessoas façam por você? O que é que você realmente quer que as pessoas façam por você nesta situação? Você está completamente comigo nisso? O que você quer que as pessoas façam por você é uma lei. Você quer que alguém ore por você? Alguém em algum lugar que possa orar por você? Por que você também não ora por alguém? O que você quer é que as pessoas façam por você. Por que que você não faz isso? Sabe, nós tínhamos um pastor chamado Bispo Oco. Bispo Oco. Sim? Ele era pastor das crianças, dos jovens da igreja. Amém. E eu pessoalmente lhes asseguro e afirmo isso com total e absoluta convicção. Um dia eu ouvi meu filho contar como ele foi procurá-lo na escola quando estava recaindo. E ele estava com uma garota. Olha aqui. E o bispo se aproximou lentamente e a jovem garota estava ali. E ele disse para ela com uma voz calma: Eu sou o pastor dele, o seu pastor.
Olha, sim, para que todos vocês saibam claramente quem ele é. Eu sou o pastor dele, seu guia espiritual e seu protetor. Saibam, queridos irmãos e irmãs, o que estou dizendo neste momento, o que compartilho com tanta sinceridade, realmente me comoveu profundamente no coração. E ele descreveu como, depois de falar com o rapaz, depois de conversar com ele, voltou para o carro e chorou profundamente porque estava tentando desesperadamente salvar o seu filho. Sabe, a Bíblia diz: tudo o que você quiser que os outros façam por você, faça você também. O que você quiser que os homens façam por você, faça você também por eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que você quiser que as pessoas façam por você. Se algum dia você quiser que alguém cuide do seu filho, cuide do filho de outra pessoa com todo o seu coração, como se você mesmo tivesse dado à luz àquela criança. Sim. Sim, sim, você está realmente me ouvindo agora, bem claramente e distintamente, por favor? Sim, qualquer que seja. Qualquer que seja. Amém, sim. Quantas pessoas eu fui procurar em suas próprias casas, às vezes até para tentar salvá-las. E um dia fui buscar uma jovem que estava tendo uma recaída durante as férias. Ela trabalhava em uma pequena loja local. Quando entrei na loja, eu ouvi claramente o lojista dizer com uma voz gentil e acolhedora: Suzy. O nome dela, aliás, começa com a letra S, como em sol. Suzy, seu namorado que estava te esperando está aqui. Suzy, seu namorado está aqui. E percebi que eles achavam que eu era o namorado dela. Não, isso era tudo o que eles sabiam. Isso era tudo o que eles entendiam. Mas eu estava lá, acompanhando-a, fazendo o acompanhamento durante as férias. Tenho listas e mapas com os nomes deles. E eu costumava orar por eles e costumava ir procurá-los. E eu costumava sentir isso tão profundamente no meu coração, sabe? Depois percebi que Paulo tinha esses mesmos sentimentos pelas ovelhas. Ele disse: eu os anseio com as entranhas de Jesus Cristo. Tudo o que você quiser que alguém faça por você, faça você mesmo. Assim como você ora por alguém, algum dia alguém também vai orar por você. Certamente vai orar pelo seu filho. E também vai orar por você. A perda realmente do ministério. A perda do ministério. A maioria dos pastores não percebe isso. O que estão fazendo com você um dia é o mesmo que você está fazendo com outra pessoa. E se você tem um homem preguiçoso como pastor que não está disposto a dar tudo de si, então você verá que um dia um homem preguiçoso será designado para cuidar de sua filha. Mas como o homem é muito, muito preguiçoso, como o homem é realmente e verdadeiramente preguiçoso, ele simplesmente deixa a garota ir embora. Sim. Tem uma música que eu dei. Você enviou seu padrinho. Cante essa parte. Você enviou o seu melhor homem para me buscar. Por favor, comece pelo começo deste verso, por gentileza, se puder. Estou indo embora novamente. Você estava completamente decidido a me salvar, meu Senhor. Enviou o seu melhor e mais fiel homem para me alcançar, para falar comigo com sabedoria e para me resgatar de uma vez por todas. Nada pôde te deter. Nada pode deter. Aumenta um pouco o volume. Você me deu tudo o que era necessário. Jesus, meu Salvador e Redentor, Jesus, meu Mestre. Jesus, meu Salvador, Jesus, meu amado e fiel e meu verdadeiro pastor. Estou tão agradecido, Senhor. Obrigado. Obrigado por me alcançar. Obrigado por me alcançar. Obrigado por me salvar, Jesus, meu Salvador. Obrigado por me escolher. Quando puseste teus olhos em mim, Senhor, nunca, nunca os tiraste
você pode ver, talvez algum dia seu dever principal e mais importante seja cuidar de alguém ou até mesmo de algo, mas você simplesmente adormece. Você não se lembra de ligar para ela ou para eles. Você não fala com eles. Deus te enviou ali para responder as perguntas deles. Deus te enviou para responder as perguntas daqueles pequenos, das crianças, para conversar com eles. Quando você os vir, nunca mais desvie o olhar, mas você desviou o olhar. Você realmente não se importava tanto assim de verdade. Então, anos mais tarde, você dá à luz uma filha, você dá à luz outro filho e depois outro filho. E então, importa. Você vê que homens predadores. Homens predadores. Homens que dormem com qualquer coisa que use saia vão conhecer sua filha e fazer o que quiserem com ela. Homem após homem a conhecerá. Homem após homem irá e virá. Mas veja, talvez você não saiba que esta é a lei se cumprindo. Que quando você não se importou com o filho de outra pessoa, quando chegou o momento crucial do seu próprio filho, não havia absolutamente ninguém que se importasse com ele. E assim ela ficou completamente exposta aos perigosos vírus de caçadores, predadores e vampiros, homens de sexo e homens sem nenhum controle, homens que vão te transformar de uma rosa linda e vibrante em um chicote murcho e sem vida. Você não cuidou do filho de outra pessoa, ou talvez você se envolveu com o filho de alguém. Quando chegar a hora da sua filha, você pensará que orou por ela e a cobriu com o sangue de Jesus. Veja, há tantos casos no sistema. Casos. O que quer que você tenha feito, o que você gostaria que fizessem com você. Sim. Então, irmãos e irmãs, lembrem-se, mesmo quando se trata de oração, que há alguém em algum lugar orando, rezando somente por você. Que alguém vai se levantar em Vanuatu e orar para que 1000 pessoas sejam salvas nesta cidade e que estejam sentadas em uma igreja em um domingo de manhã, 1000 pessoas diferentes, mas você não se levantaria para orar. Você não se incomodaria com isso. Tudo o que você vê. Por isso, às vezes, não entendemos por que certas coisas acontecem. Parece que há tantas coisas realmente absurdas e completamente sem sentido que não tem uma explicação clara neste mundo. Nos últimos dias, ouvi dizer que este foi esmagado. Esse recordista mundial de 24 anos tem uma vida inteira de futuro pela frente. De repente ele morre em um acidente. Isto, é tipo, o que é isso? Conheci um homem rico. Aparentemente ele é membro de uma igreja em algum lugar ou... Ninguém entende a profundidade e a quantidade de casos que existem no sistema. Coisas sem sentido e coisas sem explicação. Mas quero que você veja isto, as palavras de Jesus. Ele disse: porque esta é a lei e os profetas, tudo o que quiser que os homens façam a você, seu filho, sua vida, seus membros, o que é valioso para você, seus papéis especiais, faça exatamente a mesma coisa com eles, assim como eu fiz com você. Você concorda totalmente comigo, não é mesmo? Eu realmente espero que sim.
Você está ouvindo? Entrai pela porta muito estreita. A porta reta, a porta verdadeiramente estreita, amém. Sim, há uma porta estreita, uma porta que exige esforço. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que por ela ali entram de fato. Oh, uau! O ministério tem uma porta estreita e uma porta larga. Há uma pequena porta por onde passam as pessoas de oração, porque são verdadeiramente poucas. Há uma porta larga por onde passam os homens carnais do clero que usam longas vestes, entende? E que se fazem passar por reverendos e que também usam túnicas curtas e todo tipo de coisas, fingindo ser ministros, reverendos com vestes especiais, vestes, homens sem oração, homens sem graça nem unção. Há muitos que entram pela porta larga, mas você, sem dúvida, será uma pessoa que entrará pela porta estreita, porque de fato muito largo é o caminho que realmente leva à destruição. Esse é o caminho que a maioria das igrejas segue hoje. Você vê? Eles não estão ordenando perversões. Ou seja, você vê que os pastores estão ordenando perversões. Quer dizer, não só isso foi permitido na igreja, mas agora eles estão ordenando. A pessoa que dá ordens às pessoas está em perversão e está dando ordens a perversões. E me refiro a desvios de todos os tipos. Desvios e perversões. Ou seja, atos que se desviam do que é considerado moralmente correto ou aceitável na sociedade em geral. E veja, isso aconteceu sob nossa supervisão. Assim como os homens se recusaram a entrar pela porta estreita onde há homens de oração. Você vê uma porta e vê homens de oração. Poucas pessoas vão. Você ficará observando a porta para ver quantas pessoas entram? 1, 2, 3. Então você olha muito para esse lado. Todos vão embora. Homem sem oração, homem sem graça, homem sem unção, homem sem óleo, o homem sem espiritualidade. Espero sinceramente não estar gritando muito alto agora. Amém? Que assim seja. E que minha voz não seja um incômodo. Você está me ouvindo agora ou eu vejo o Senhor te abençoando grandemente? Vejo o Senhor te abençoando para que entres pela porta estreita. 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 Aleluia. Versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Isso, no entanto, leva de fato a uma grande distração e poucos são aqueles que realmente a encontram. Versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes e perigosos. O que eles são realmente? São lobos vorazes, astutos e ferozes. Agora tenham muito cuidado com esses falsos profetas, pois sua verdadeira natureza é enganosa e prejudicial. Agora, qual é o significado da palavra falso? Não é verdadeiro, não é real, não é apropriado, não é genuíno, é falso. Falso não é apropriado, não é real. Esse é um pastor que não ora nem sequer a metade do trabalho que deveria fazer. É como se ele nem mesmo o abrisse de fato para realizar suas obrigações. E você pode acreditar nisso? Ele não consegue. Eles não conseguem fazer nada. Ele pode torná-lo estreito. Ele não pode fazer absolutamente nada nesta situação tão complicada. E ele é um profeta, um verdadeiro e dedicado e fiel servo de Deus. Ele é um pastor dedicado, não consegue orar.
Não consegue ficar em um quarto e orar fervorosamente. Não consegue ficar em silêncio. Isso foi o que Jesus disse. 1 hora. Você não consegue orar sozinho por 1 hora. Você só se junta à reunião de oração Flow para orar. Você não consegue ficar sozinho e orar e superar o cansaço inicial, o sono inicial, a fome inicial, a sonolência inicial e quero dizer, a preguiça inicial que toma conta do corpo humano e superá-la até o ponto em que agora você está se movendo em direção ao Espírito. Você não consegue fazer isso. Então você não é um pastor genuíno. Você é um falso pastor. Você não é um pastor de verdade. Você deveria renunciar amanhã porque não reza e parar de lotar o jardim e nos deixar imaginar que temos mangueiras quando não temos nada. Entrai. Pelos seus próprios frutos os conhecereis verdadeiramente. Entrai, pois, assim pela porta estreita. Cuidado com os falsos profetas. Tenhamos cuidado com pessoas que dizem estar no ministério. Um pastor do ministério. Pastor, seja o que for realmente. E você está me ouvindo agora, por favor, então, sério ou vai embora de vez? Oh, sim. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Vocês serão verdadeiros homens de Deus. Veja, quero te ver um dia em diferentes ilhas pregando. Diga às pessoas um dia: meu pai é bispo. Vim para esta ilha porque Deus me enviou aqui. Eu sou um verdadeiro pastor. Eu vim aqui com graça. Graça e verdade. Uau, que bênção verdadeiramente incrível e extraordinária. Cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores. Por favor, tenha muito cuidado. Merced versos. Agora, como realmente e de fato sabemos se alguém é um verdadeiro e genuíno pastor ou não é? Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Um dia alguém me viu com meu carro. Ele me disse: ei, seu carro está bonito. Vejam, ele estava tão interessado. O carro é assim. O carro é assim. O carro é desse jeito. Eu só ria por dentro. A Bíblia diz: pelos seus carros os conhecereis. Pelo seu carro os conhecereis. Pelo seu dinheiro os conhecereis. Por que você está olhando para o carro de alguém? Sabe, todos esses anos fui para a Coreia e não sei que carro é o Jongich Cap. Agora que penso nisso, não sei que carro ele usa. Eu nem sei se ele tem carro. Todos os anos que fui para South Oak, Oklahoma, eu nunca soube. Posso levar seu carro? Em todos esses anos que conheço a Reprise, eu nem perguntei. Agora eu me pergunto isso enquanto prego. Que carro ele usava? O Reprise tinha carro? Não tinha carro. Qual é realmente a importância de um carro em nossas vidas cotidianas? Um carro. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, neste exato momento, vocês estão me ouvindo? Pelos seus frutos os conhecereis. Quer me conhecer? Olhe para os meus frutos. É assim que você me conhece? Não. Tudo bem, então. O que você está tentando dizer? O que estou tentando dizer? Você vê uma árvore, há tantas árvores. Como sabemos que tipo de árvores são? Olhe para os frutos. Assim você os conhece pelo que cresceu. O fruto não aparece amanhã. Não surge de repente. Você observa o que cresceu na pessoa. Que coisas cresceram em uma pessoa? Isso se chama frutos. As maçãs demoram para crescer. Os morangos demoram para crescer. As laranjas demoram para crescer. Se você deixar por um tempo, algo vai crescer. Quando você vê, este é este. É assim que se conhece uma pessoa. Você não pode conhecer as coisas de repente. O que cresce de você? Que coisa doce e bonita cresce de você? Qual é essa coisa doce e agradável que sai de você? Sim, pelos seus frutos os conhecereis verdadeiramente. Amém. Deus vai te usar. Levante suas mãos e diga: Deus vai me usar. Oh, sim. Deus vai te usar poderosamente. Sim, pelos seus frutos os conhecereis verdadeiramente e com certeza.
As igrejas que surgiram do meu ministério vão te ajudar a saber quem eu sou. As coisas boas que surgiram do ministério vão te ajudar a saber com quem você está relacionado. E as coisas boas que surgiram de você me ajudarão a saber quem você é. Então, se eu quiser te observar, ainda não vejo nada de bom que tenha surgido de você. Por isso, não é fácil identificar se você é uma árvore de, digamos, um bambu, uma laranjeira ou qualquer outra. Estou esperando que as coisas cresçam de você. Que coisas boas surgiram de você? Olá, meu querido bebê. Que coisas boas surgiram de você? É uma pergunta. E você? Que coisas boas surgiram de você? Outra pergunta. Que coisas boas surgiram de você? É uma pergunta. Então, seus rostos lindos, enquanto estão sentados aqui na frente, realmente não podem me guiar. Estou esperando que as coisas cresçam de vocês. Coisas lindas e doces, coisas belas. Então eu saberei quem você é. Estou esperando ver 1000 pessoas crescendo a partir de você. Então eu saberei quem você é. Não preciso ir à sua casa. Não preciso conhecer o seu carro. Não preciso saber quanto dinheiro eu tenho. Quero ver o fruto que sai de você. Então vou saber quem você é. Quando eu vir os missionários saindo lá fora, fazendo a obra do Senhor, isso vai me ajudar a saber quem você é. No dia em que eu vir missionários indo daqui para outros lugares, isso me dirá. Não importa o que você me diga sobre o pastor Philip, não importa. Não preciso saber de mais nada. Quero pregar na igreja. O pastor passou por tantos problemas e lágrimas quando vejo a congregação que cresceu a partir dele nos últimos 20 anos. Não preciso que ninguém me diga se ele é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Vamos, você os conhecerá, 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 você os conhecerá pelos seus frutos, pelos frutos que verdadeiramente saem de você, pelas coisas que crescem e se desenvolvem a partir de você com o tempo, com o passar do tempo. Assim, é assim que eu saberei, independentemente de você orar ou não. Sim, porque se você não orar, essas coisas não sairão de você. Sim. Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore má produz frutos maus. Versículo 20. Assim, pelos seus frutos os conhecereis com certeza. Agora, versículo 21. Versículo 21. Nem todo aquele que simplesmente me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que verdadeiramente faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais ainda, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Portanto, no ministério e também na obra de Deus, não são apenas as pessoas que dizem as coisas certas, mas sim aquelas que realmente fazem as coisas certas. Posso ouvir um amém? Não são os que dizem as coisas certas, mas os que fazem as coisas certas. Também. Não são os que dizem as coisas certas, mas os que fazem as coisas certas. Portanto, enquanto tivemos esse seminário de oração, pregando sobre oração, desde a manhã até a noite, não se trata de dizer as coisas certas, mas de fazer as coisas certas. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando você se torna pastor e líder com o passar dos anos, para de ouvir o que as pessoas dizem. Você nem sequer quer conversar com elas. Você nem sequer tem tempo para conversar. Você simplesmente se guia pelo que está acontecendo e pelo que está sendo feito. Amém. Não se deixe levar pelo que as pessoas dizem. Ah, é o que ele disse? Ele disse isso. Quer explicar isso? Disse que pedia desculpas por isso. Queria ter uma reunião, explicar algo. Disse que escreveu uma carta inútil. Com o tempo, você nem se importa mais, porque sabe que nada importa além do que você faz. Não é o que você diz, sim, o que você faz é pelo que será julgado. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, ou aquele que diz eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando você realmente começou a amar, quando começou a amar de verdade, há uma palavra que é muito mal utilizada, o eu te amo, eu te amo. Foi mal utilizada e abusaram dela, coitadinha. Eu te amo muito. Foi mal utilizada e abusaram dela.
Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, querido. Eu te amo, querido. Há outras 3 pessoas para quem você também diz eu te amo. Há pessoas cujos maridos morrem. E depois que o marido morre, as coisas que descobrem são tantas e tão devastadoras, que passam da tristeza para uma tristeza ainda mais profunda. Está vendo? Na verdade, é uma situação muito difícil e dolorosa para elas. E choque diante da incredulidade, da profunda confusão, da amargura e da raiva. E boa sorte, então, diante do lixo ruim que aparece. Um dia eu estava lendo uma história, era uma história real de uma mulher. Quando o marido dela morreu, ela ficou muito triste. Mas enquanto estava muito triste, aos poucos começou a descobrir que seu marido, que falava tão suavemente, tinha uma língua como veludo, uma língua muito suave. Falava com suavidade. Sim, uma língua suave e escorregadia. Era a língua de uma víbora venenosa. Deslizava lentamente para dentro e para fora da boca dele com um movimento constante e ameaçador. E vinha com uma mensagem suave. Uma mensagem de veludo, de uma língua de veludo. E ali ele disse: nem todo aquele que diz eu te amo, mas aquele que verdadeiramente e de todo o coração faz a vontade do seu Pai Celestial. O que você está fazendo como ministro? Um servo do Senhor. É bom dizer todas as palavras, as promessas, os compromissos, os votos. Mas quem diz bem, o que é mais? Senhor, Senhor, mas são realmente palavras vazias e sem sentido. Até os demônios sabem como falar. Então, inteligentemente, a partir de hoje, não façamos promessas vãs, mas sim a vontade do Pai. Por isso aprendemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Estude para viver em silêncio, ocupe-se dos seus próprios assuntos e trabalhe com as suas próprias mãos, para que você possa conquistar o respeito dos de fora, como diz o versículo 12 na Bíblia NVI. Estude para viver em silêncio, apenas faça a sua parte, não fale demais. Por isso diz, em silêncio, não fale muito. Faça isso. Não venha para outra reunião e comece a explicar as coisas novamente. Não explique muito, estude para ficar em silêncio. Fique em silêncio e deixe que suas obras falem por você. Fala demais. Quer que as pessoas respeitem e reconheçam. Ele está lhe dizendo às pessoas o reconheçam. Estude em silêncio. Versículo 11. Estude para ficar em silêncio. Não fale muito. Você está falando demais. Senhor, 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 Senhor. Você diz, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor. Você já ouviu Senhor, Senhor? Faça com que seu objetivo seja levar uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios assuntos e simplesmente trabalhar. E então as pessoas começarão a te levar a sério. Quando você disser algo, dirão, este homem é um homem de poucas palavras. Se ele diz que estará lá, ele estará lá. Se ele diz que virá, ele virá. Se ele diz que vai te dar, ele vai te dar. Um dia eu disse para alguém, vou pagar suas mensalidades escolares. E foi só isso. Nunca houve uma reunião sobre isso. Eu disse, vou pagar suas mensalidades e paguei. Nunca tive reunião. Talvez isso, talvez desse jeito. Por isso não direi que vou pagar mensalidades. Mas se eu disser, não haverá mais discussão, vou me certificar de fazer isso. Estude para ficar em silêncio. Muitas questões você deve decidir. Não vou falar de novo, porque quando falo, nem acreditam, simplesmente vou fazer. Vou estudar para ficar em silêncio, cuidar dos meus assuntos e trabalhar com minhas mãos. O respeito virá, a confiança virá, começarão a acreditar e a me respeitar. Sim, por favor, peguem o pastor Felipe aqui. Esta é, sem dúvida,
a interação mais longa e significativa que já tive com ele em toda a minha vida. Sei que ele esteve na igreja, mas ele veio aqui. Nem preciso falar muito com ele. Ele pode dizer tantas palavras. Gosto de você, bispo, eu te amo. Você é isso. Você é o rei dos reis. Você é o Senhor. Essa é bobagem. Você precisa ficar calado, irmão. Apenas fique em silêncio. Cuide dos seus próprios assuntos aqui em Vanuatu e trabalhe com as suas próprias mãos. O respeito, a confiança e o conhecimento virão até você naturalmente. Sim, é só isso. Sim, será ordenado. Olhe para ele e você imporá o respeito dos de fora. Você conquista o respeito dos de fora, amplificado pelo que é belo. Alguns de vocês estão muito preocupados em se defender. Não perca tempo. Lembre-se deste versículo. A Bíblia amplificada. E seja correto e honrado, e conquiste o respeito do mundo exterior. Não seja dependente de ninguém, autossuficiente e sem precisar de nada. Amém. Mataca Bochata, Bazandolaba, Ambandaraba, você conquista o respeito do mundo exterior. Você conquista o respeito do mundo exterior. Você ganha o respeito do mundo exterior. Não dependa de ninguém. Autossuficiente e sem necessidade de nada. Ah, ele não disse isso. Senhor, ó meu amado Senhor, eu te amo, eu quero você, eu quero você. Eu preciso de você na minha vida. Sim, na verdade não. Aprenda a ficar em silêncio, aprenda a ficar em silêncio. Quando me casei, ouvi alguns boatos na cidade. Sim, ouvi alguns comentários. O boato era que minha esposa estava grávida, por isso me casei. Alguém até mesmo disse que a viu no laboratório, que ela foi realmente fazer um teste de gravidez, de fato. Eu disse, sério? Não disse nada. Que digam o que quiserem dizer. Isso foi em 1989. Faz 35 anos. Ou sim, já faz 35 anos eu disse, não há absolutamente nenhuma acusação. Nunca tive nenhuma contra mim, de forma alguma. Sou cristão há muitos anos, servindo ao Senhor e trabalhando na igreja. Eu pertenço à igreja. Eu pertenço a Deus. Sim, eu disse, vou aprender a ficar em silêncio, vou ficar calado e cuidar da minha própria vida. E vou trabalhar com as minhas próprias mãos. Vamos ver, o tempo dirá com toda certeza. Sim, e para que você se comporte de uma maneira verdadeiramente digna, seja sempre correto e honrado e conquiste o respeito do mundo exterior, não dependa absolutamente de ninguém. Ah, sim, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo, meu querido e amado. Eu preciso profundamente de ti na minha vida, a cada dia mais e mais. Querido, eu te amo. Você está me ouvindo? Você aprecia as palavras de Jesus Cristo? Muitos dirão, versículo 22, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Então eu lhes profetizarei. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade agora. Este versículo é um dos mais confusos de toda a Bíblia, mas hoje eu vou te explicar. Você quer que eu te explique? Por exemplo, como alguém pode expulsar demônios? E então agora, o que exatamente vamos profetizar então? Você está me ouvindo com atenção e agindo com iniquidade. E é isso que eles fazem. Você está me ouvindo? Então faça obras maravilhosas. Então Jesus dirá, eu nunca soube. Como isso é possível? Isso é possível porque uma pessoa que você conhece geralmente é alguém com quem você conversa.
O que significa para alguém a quem você reza? E você verá, você pode fazer trabalhos maravilhosos sem conhecer ninguém. O pastor Felipe pode fazer obras maravilhosas sem me conhecer. Você não precisa me conhecer para fazer trabalhos maravilhosos. Sim? E ele fará isso em meu nome. Não é que eu esteja tomando o nome de Jesus, mas o que quero dizer é, por exemplo, nesta igreja. Desculpe-me por dizer isso. Sim. Sim, veja bem, você pode fazer coisas, mas você conhece a pessoa? Você conhece a pessoa? Muitos anos atrás conheci um irmão e perguntei, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Senhor, Senhor. Eu disse, Senhor, nunca ouvi esse nome. Ele disse, sou seu pastor num vilarejo Cocorobite. Você é meu pastor? Ele disse, sim, sou o pastor da Lighthouse nesse vilarejo. Não te conheço, nunca falei com você antes. E eu disse, hoje entendi isso. O versículo que diz, fiz obras maravilhosas em teu nome, em nome da Lighthouse Chapel. Construí uma igreja, fiz isso, trabalhei, fui como missionário, mas eu disse, não te conheço. Levantei-me no meu escritório e disse, fico feliz em te conhecer. Hoje é a primeira vez que te conheço, porque nunca tinha falado com ele antes. Veja, é quando você conversa com alguém que realmente passa a conhecer essa pessoa. Você precisa ter estabelecido uma conversa pessoal com alguém para poder dizer que conhece essa pessoa. E parece que Deus vai usar esse fato de você falar com ele pessoalmente. Ele vai usar isso para dizer, você fora, você dentro, você fora, você dentro. Que Deus não permita que você fique de fora em nome de Jesus. Sabe, até eu, sabe quando as pessoas estão... Como eu escolho as pessoas? Eu escolho as pessoas que conversam comigo. E se você quiser me fazer a pergunta mais básica, para que eu te dê a resposta mais básica e generalizada, que é bem vaga, essa seria a resposta. Aqueles que falam comigo, essas são as pessoas que eu escolho, com quem eu ando, para quem eu respondo. Essas são as pessoas que, se você falar comigo, essa é a resposta básica. Sim, aqueles que não falam comigo, eu nunca os escolheria nem para sentar no meu carro. Você está me ouvindo? Ah, sim, na verdade eu nunca tinha te conhecido antes deste exato momento. Como assim? Como você pode fazer parte? E vê? Uma das coisas que as pessoas não percebem é que quando as coisas funcionam, às vezes não é você, mas você pensa que é você quem está fazendo. Então o pastor estará expulsando demônios e fazendo maravilhas e dirá, olha, sou um grande homem de Deus, mas a verdade é que você não sabe. Um dia havia um certo rato. Esse rato, você está me ouvindo? Eu deveria te contar a história do rato. O rato estava atravessando um rio. Atravessa, volta, atravessa, volta. Então, certo dia, o pequeno e ágil rato viu um enorme e majestoso elefante. Sim, que também havia decidido atravessar o rio. Sim. Então, o pequeno rato decidiu então usar o enorme, grande e poderoso elefante como seu transporte para atravessar o largo rio. Sim. E sem saber, o elefante também havia decidido atravessar o rio por uma ponte. Sim. Então o pequeno rato subiu pela cauda. O rato é muito, muito pequeno. Então ele subiu pela cauda, subiu pelas costas e foi sentar-se em cima. E o elefante sentiu algo coçando. Mas era muito pequeno. Ele pensou, talvez seja um mosquito. Devo continuar com minha história? Sim. Então o elefante decidiu atravessar o rio pela ponte. Então o elefante deu o primeiro passo na ponte e a ponte começou a tremer. E ele deu o segundo passo e a ponte ainda estava tremendo. O terceiro passo e a ponte ainda tremia. Oscilando no teste do quarto passo, quinto passo, sexto, sétimo. A ponte tremeu, moveu-se, revendo assim o sétimo degrau e o oitavo degrau. Bem, 10, 10, 11, 15 e finalmente atravessou. Uau! Depois, quando finalmente atravessaram, o pequeno rato estava tão incrivelmente feliz e o rato disse, elefante, que bem feito. E sabe de uma coisa? Sabe o que o rato disse de novo naquele exato momento? O rato disse, nós sacudimos a ponte.
Nós sacudimos a ponte. Ou seja, ele, o rato e o elefante juntos. Eles sacudiram a ponte. Você era um rato comendo, ninguém conseguia te sentir. Agora você diz que nós sacudimos a ponte. Como foi que você sacudiu a ponte? Então, embora tecnicamente seja verdade que você fez coisas maravilhosas e sacudiu a ponte, a realidade é que não foi você. Foi o nome de Jesus que expulsou os demônios. Foi o nome de Jesus. Mas veja, você está enganado ao dizer que nós sacudimos a ponte. Você acha que ele sacudiu a ponte? É claro que não. Foi o elefante quem sacudiu a ponte. Você só estava montado nas costas do elefante, só te deram uma carona. Você é como um mosquito em toda a cena. Como você pode dizer que nós sacudimos a ponte? Nós sacudimos a ponte. Veja só, então esse cara disse, fiz obras maravilhosas, expulsei demônios. Jesus disse, é verdade, mas eu não te conheço. Porque veja, você pode sacudir a ponte, mas não foi você quem sacudiu a ponte. Não é você de jeito nenhum. Você pode fazer tudo isso, mas não é você. Meio-dia. Porque não falam com você. Tenho muitos pastores, até mesmo bispos. Eu não os conheço. Porque você pode fazer grandes coisas, mas se não for conhecido, o conhecimento virá por meio da conversa. Entre no seu quarto e fale com Deus, fale com Ele. Imagine que você chega ao céu e dizem, aqui não te conhecemos. Como não me conhece? Se você não me conhece. Eu disse, por favor, dê um passo para trás. Ele disse, não vou recuar. Afaste-se, não estamos discutindo aqui. Aqui no céu não há discussões. Dê um passo para trás. Jesus diz que não te conhece. Se você quer lutar com Jesus, se você quer levar isso ao tribunal de apelações, se você quer processá-lo para reconhecê-lo, você diz que ele não te conhece. Ele disse, ele não te conhece. Quê? De novo? Eu disse, não te conheço, por favor. Alguns de vocês estão acostumados a discutir. Não haverá discussões. Quando chegamos ao céu, realmente arrasamos na ponte. Você está realmente entusiasmado com a poderosa palavra de Deus? Assim, agora mesmo, com grande entusiasmo. 2 de maio, capítulo 7, versículo 24. E todo aquele que ouvir estas minhas palavras sobre a oração, estas importantes palavras minhas, todo aquele que ouvir atentamente estas palavras que pronunciei e as colocar em prática, estou compartilhando com vocês sobre a oração. É um seminário de oração ou não? Qualquer um que ouve estas minhas palavras e as pratica, você faz o trabalho de oração. Você o faz. Eu o compararei a um homem sábio. Você se torna um servo sábio do Senhor. De 10 a 5. Você entende de 10 a 5? Esse é o seu melhor momento de oração, pastor. Estou lhe dando das 10 às 5 da tarde. Muitos dias por semana, encontre-se consigo mesmo das 10 da manhã até as 5 da tarde. Só você e Deus. Das 10 às 5. Estou lhe dando isso. Sim. Das 10 às 5. Não há nada como das 10 às 5 porque é o dia inteiro. Representa o dia. 7 horas seguidas. Você e seu Deus. Das 10 às 5. É o seu melhor momento. Você deu a ele um dia de qualidade. Oh, sim. Muitos dias você deve ser encontrado entre 10 e 5. Você entra sozinho em uma sala e clama a Deus em oração sincera. E clame a Deus. Sim? Isso acontecerá tão rápido porque entre 10 e 12 o relógio anda mais rápido do que depois das 12. E das 12 às 5 vai passar muito, muito rápido. Você verá que o tempo está prestes a acabar.
Às 5 em ponto, saia. Você está com Deus? Você está com Ele? Você estava orando? Mesmo que você tenha adormecido, você acorda e continua. Das 10 às 5, 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 das 10 às 5. Qualquer um que ouve estas palavras e as coloca em prática, ele as aplica em sua vida diária. Eu o compararei a um homem prudente, um construtor sábio que construiu sua casa sobre a rocha sólida, garantindo assim sua estabilidade e permanência diante de qualquer adversidade. Uau, uau, uau. Um homem que é realmente capaz de construir coisas verdadeiramente incríveis. É por isso que as pessoas não conseguem construir nada. Eles não conseguem construir nada. Porque quando ouvem atentamente os santos, não conseguem fazer isso de jeito nenhum. Você participa de uma reunião de acampamento desde o meio-dia, um acampamento às 13h30, você vê que o acampamento está terminando uma sessão. E você percebe que ainda está no âmbito da oração e que suas orações estão aumentando. Você muda como uma entidade, estou te dizendo. Você muda como uma entidade. Você muda como uma entidade por completo. A Bíblia diz: sereis chamados árvores de justiça, o plantio do Senhor, uma árvore justa que foi plantada aqui na casa de Deus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem sábio. Eu não moro em Gana, sabia? As pessoas pensam que eu moro em Gana. Eu moro no reino. Eu moro no reino. Sim? Eu moro no reino. As pessoas perguntam: que moeda você usa? Usamos moedas, riquezas e habilidades do reino. Eu o compararei a um homem verdadeiramente sábio que construiu sua casa sobre a rocha sólida. Sim. Uma vez que você ouve atentamente os santos e os obedece fielmente, você se torna uma pessoa realmente sábia. Veja, a maioria das pessoas não sabe como ouvir os santos e fazer isso. Como posso ser verdadeiramente sábio, então? Quero ser sábio. Você ouve os santos, você é sábio. Eles dizem: como posso construir? Você pode construir se ouvir os santos. Você é um construtor, e então você está construindo sobre algo sólido. Muitas vezes, quando eu precisava de conselho do Senhor, eu tinha que ouvir suas palavras. Todos os dias ouço algo que Ele me diz. Minha vida depende disso. É um dos testes dos justos. Um dos testes dos justos é o teste do maná. Ele disse: eu lhes dei o maná para testá-los. Sim, um dos testes, as 5 testes dos justos. Sim, e uma delas é a prova do maná. A prova do maná é que a cada dia você ouve dele. A maioria dos cristãos não o ouve. Muitos falham nessa prova, a prova do maná. Não ouvem dele todos os dias. As 5 provas claras e evidentes dos justos que demonstram a retidão. Ah, sim, o versículo 25, um ponto crucial. E a chuva desceu, uma chuva forte e abundante. Não quero dizer o que alguém disse, mas deixe-me usar as palavras que posso usar na igreja. Preciso de um microfone, a pessoa disse. A vida acontece. Isso é outra coisa, mas eu digo, a vida acontece. Sim, que a vida acontece significa que a chuva desceu. A chuva desceu? Olha, é uma das coisas que acontecem na vida. Vieram as inundações. Nossa, as inundações chegaram de repente e os ventos sopraram com uma força considerável, descendo rapidamente, vindo com grande ímpeto, soprando intensamente e então bateram na casa com um impacto realmente grande. Meu Deus, a vida está acontecendo de uma forma tão constante e ininterrupta. Soprando o vento, batendo, descendo, vindo e inundando a água.
Aconteceu com alguém e vai acontecer com você também, se você faz parte desta vida. O padre Kuhlman costumava dizer: se você faz parte da humanidade, um dia precisará de um milagre. Se você faz parte deste mundo, um dia você precisará de um milagre se fizer parte deste mundo. Por quê? Isso acontece com todo mundo. E caiu porque não estava fundada na rocha. Versículo 26. E todos que estão aqui com essas minhas palavras e as praticam. Não. Ele será comparado a um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia, a chuva caiu. A vida está acontecendo. Primeira parte. As enchentes chegaram, a vida está acontecendo. Segunda parte. Os ventos sopraram, a vida está acontecendo. Terceira parte. E bateu na casa, a vida está acontecendo. Parte 4. Voltemos ao versículo 25. Versículo 25. Essa é a casa que foi construída sobre a rocha. São exatamente os mesmos adjetivos, as mesmas experiências e as mesmas palavras. Isso aconteceu com a casa que foi construída sobre a rocha, aconteceu com a casa que foi construída sobre a areia. O versículo 24 fala de um homem que construiu sua casa sobre a rocha, e o versículo 25 diz que a vida acontece 4 vezes. E o versículo 26 diz que se você ouvir e não obedecer, faça com eles. Então, no versículo 27, a vida acontece, primeira parte. Desceu, segunda parte, plano. Terceira parte, o vento soprou. Quarta parte, bateu. E o que acontece? Grande foi a sua queda? A vida acontece. A vida acontece. A vida acontece, mas se você obedecer, se você fizer a oração, de 10 a 5, não 9. Das 10 a 5. Sim? Sim. Você deve ficar lá por muitos dias. Eu mesmo já estive lá. Muitos de 10 a 5. Sim? Comecei das 10 a 5 quando era estudante. Sim. Quando eu estava na escola Acimota no 6º ano, em 1981, comecei com 10 a 5. Sim. Eu tinha um quarto bastante pequeno e me deitava entre os 2 cantos diagonais do quarto e ajustava meu baú. Das 10 às 5, sim, sim, vieram os ventos fortes, sopraram com grande força. As chuvas torrenciais chegaram e atingiram a casa com ímpeto, com uma força considerável e persistente. Pela graça, ainda estou aqui, ainda servindo ao Senhor e trabalhando na igreja em Vanuatu. Ou seja, Vanuatu, trabalhando na igreja. Levantar a mão e falar em línguas, todo mundo pode fazer isso. Te agradecemos muito, Senhor, por tudo o que fazes. Nós realmente te agradecemos muito, Senhor. Nós te louvamos sempre, Senhor, em nome de Jesus. Sim, 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 amém. Eu sou, e Alá, meu homem, eu sou Maná, e tudo o que eu realmente quero, eu sou, e Alá, minha querida filha, minha 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 filha, meu pai, eu sou melhor eu, não há limite, eu sou minha mãe, e eu lembro que quanto mais eu amo um pai, mais eu lembro. O Senhor disse as ovelhas vão ao pastor, mas não podem ser salvas. Matacapinga. The Regrettable Amen, Someone Alone, Holy Father, Rainbow, The December Uproar, Janine, The Bremen Legend e The Revenge Revision são alguns dos notáveis títulos apresentados nesta fascinante coleção de obras. Aleluia, Jesus. Muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por suas lindas palavras. Obrigado por suas lindas palavras. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem linda e comovente. Uma verdadeira bênção para nossas almas. Damos a ti toda a glória e a honra, reconhecendo tua infinita bondade e teu majestoso poder. A Deus seja a glória para sempre e eternamente, pois grandes e maravilhosas coisas Ele fez em nossas vidas e em todo o mundo.
Sua obra é incomparável, seu amor é eterno e sua misericórdia é infinita. A cada dia somos testemunhas de seus milagres e de sua providência divina que nos guia, nos protege e nos abençoa abundantemente. Por tudo isso, nosso coração transborda de gratidão e nossa voz se eleva para exaltar o seu santo nome. Verdadeiramente não há ninguém como ele. Sua grandeza é incompreensível e sua misericórdia não tem fim. Louvado seja o Senhor para sempre por seu amor imensurável e suas incontáveis bênçãos. A Deus seja sempre toda a glória, pois grandes e realmente maravilhosas coisas Ele fez. A Deus seja toda a glória, pois grandes e maravilhosas coisas Ele fez. Em nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. E aconteceu que quando Jesus terminou todas essas coisas, o povo ficou profundamente admirado com sua doutrina e seus ensinamentos, pois ele ensinava como quem tem verdadeira autoridade e não como os escribas e fariseus. Amém. Você pode se sentar.